por Deus para falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Jean, vem aqui. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo. E queremos, Senhor, pedir a tua bênção, a tua unção, a unção que vem do Espírito Santo de Deus, aquele que é o nosso professor, o nosso mestre, aquele que inspira, Senhor, aquele que dá a iluminação da tua palavra, que dá o esclarecimento sobre a palavra de Deus. Ó Senhor, usa o teu servo agora, nesta hora, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Jean. Obrigado. Bom, eu queria começar, como eu sempre começo todos os sábados, às 19 horas aqui, né? Dizendo que eu estou muito feliz. E eu acredito que é um sentimento recíproco, acho que entre todos nós, né? Pois nós entendemos o privilégio que é estar aqui, né? O privilégio que é compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no meu coração durante esses dias. Confesso que Deus tem colocado muitas coisas, mas uma dessas coisas eu acredito que vai englobar muitas das coisas que Deus tem colocado no meu coração, e é um pouco do que eu queria compartilhar hoje com vocês. Amém? Vou pedir para você que está com a sua Bíblia, abrir comigo em Salmos de Davi, 63, por favor. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para viver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão, assim eu Te bendirei enquanto viver. O teu nome levantarei as minhas mãos, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti, a minha cama, me deitar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Amém, amém. E o que Deus tem colocado no meu coração é sobre relacionamento, e um relacionamento íntimo. Então hoje o que eu tenho a compartilhar hoje com vocês é sobre intimidade. E para falar de intimidade eu faço isso com muito temor, porque para falar de intimidade você tem que ser íntimo, ou então você tem que desejar, buscar muito intimidade. Assim como eu vejo nesse Salmo de Davi, onde ele diz que a alma dele deseja estar na presença do Senhor. Assim como ele diz que quer se fartar na presença do Senhor, como se estivesse num rico banquete. Algumas versões dizem. E que com a boca dele vai engrandecer o Senhor com alegria. Esse é o meu desejo. E é o que eu quero compartilhar para vocês. Que ainda há tempo, e é tempo, melhor dizendo, de buscar o Senhor intimamente. É tempo de viver intimidade com Deus, é tempo de viver um relacionamento íntimo com Deus. Mas para falar um pouco sobre intimidade, eu fui pesquisar o significado da palavra intimidade. E eu estou me sentindo muito à vontade aqui hoje. Então vou descer um pouco, porque eu vou perguntar para vocês o que é intimidade. Tá? E eu queria ouvir um pouco de vocês, depois eu falo o que eu separei aqui sobre intimidade. Então vou descer aqui, porque eu sei que nosso culto é transmitido na internet, então vai precisar do microfone. E vou escolher aleatoriamente, tipo o pastor Fernando. O que é intimidade para você, pastor? Intimidade? É muito profunda a intimidade. É conhecer bem alguém no seu íntimo. Ótimo, muito bem. Eu vou na Manu porque ela está olhando para mim. O que é intimidade para você, Manu? Intimidade, para mim, é ficar muito próximo de alguém, saber várias coisas sobre ele ou ela. Cadê o Rodrigo? Tá aqui, olha que orgulho. Tá bom, né, gente? Acho que todo mundo concorda com um pouco o que é intimidade. A gente tem no nosso consciente algo muito comum sobre o que é intimidade. Mas eu fui no dicionário e peguei uma definição de intimidade, né? Intimidade, o significado de intimidade é um substantivo feminino, o caráter do que é íntimo ou secreto,
Um exemplo, uma amizade íntima, assim como a Manu disse, né? Em que há uma proximidade, viver na intimidade de alguém, assim como o pastor Fernando disse também. Então a gente chega numa conclusão que só é íntimo de alguém a pessoa que está próxima. Se a gente passar isso, esse significado para o nosso relacionamento com Deus, será que hoje nós estamos vivendo intimidade com Deus? Será que o nosso relacionamento com Deus está próximo ao ponto de dizermos que somos íntimos de Deus? Fato é uma coisa que desde o início Deus busca ter um relacionamento com Deus. Seja no Jardim do Éden, seja através dos profetas, Deus busca falar conosco, né, com os seus filhos. Seja, enfim, através de Jesus, do Espírito Santo, Deus busca intimidade com a gente. E será que realmente a nossa vida tem sido uma vida próxima de Deus, ao ponto de dizer que somos íntimos de Deus? Eu pretendo ser bem objetivo e coloquei apenas 2 pontos para compartilhar hoje aqui com vocês. O primeiro ponto é que ter intimidade com alguém é conhecer a pessoa de uma forma profunda. E, para dizer bem sinceramente, não é simplesmente conhecer, não é ter informação. Assim como a gente vê no Evangelho de Marcos 6, versículo 1 ao 6, onde Jesus volta a Nazaré, né, para fazer milagres, ensinar as pessoas, e a incredulidade daquele povo deixa Jesus admirado, né? Por quê? Porque aquelas pessoas conheciam Jesus, tinham informações sobre Jesus. Vamos ler lá? Está em Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos 6, do 1 ao 6, eu vou ler. E partindo dali, amém? Pode ir? E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tantas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado com a incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aquelas pessoas, elas tinham informações sobre Jesus, sabia a profissão, sabia quem eram os pais, sabia quem eram os irmãos, tinham informações, tinham conhecimento sobre Jesus, mas não tinha um profundo conhecimento, assim como o primeiro ponto que a gente está conversando aqui, conhecer a pessoa de uma forma profunda, diferentemente dos discípulos que conheciam Jesus de uma forma profunda, estavam andando com Jesus, via Jesus ressuscitar pessoas, curar, fazer milagres. Aqueles discípulos acordavam, Jesus estava ali e fazia as refeições com Jesus, eles tinham intimidade. Aquelas pessoas não, eles tinham conhecimento. Não basta apenas conhecer, ter informações sobre Jesus. Eu posso dizer que hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas têm informação sobre Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Jesus. Muitas pessoas dizem conhecer sobre Jesus. Mas poucas pessoas podem dizer que têm intimidade com Jesus. Eu saí lá do Paiva para dizer que é tempo de intimidade com Jesus. Ainda é tempo de intimidade com Jesus. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E que você e eu, e a gente possa entender isso, mergulhar nesse mar chamado intimidade com Deus. Amém? Amém. Eu coloquei um exemplo, eu sei que ficou bem claro que não basta simplesmente ter informações sobre Jesus, mas a gente precisa se aprofundar naquilo e viver intimamente com Jesus, né? Porque a intimidade ela tem muito a ver com entrega, né? Com renúncia, com aquilo que você se dedica para você ser íntimo, né? E não apenas com conhecimento. Mas eu trouxe um exemplo para ajudar a ficar mais claro, mas eu sei que já está claro. É de um fã-clube. Um fã-clube tem o seu ídolo, tem o seu artista preferido ali. E as pessoas do fã-clube, um fã desse fã-clube,
sabe aonde a pessoa nasceu, sabe aonde a pessoa morava quando era criança, sabe os gostos, a cor preferida, a comida preferida. Enfim, o fã sabe tudo sobre o artista, mas poucos fãs têm acesso à casa do artista. Poucos fãs podem se assentar na mesa com artistas. Poucos fãs podem olhar face a face com o artista e ter uma conversa. Eu posso dizer que hoje a gente tem esse privilégio. A Bíblia diz que não existe mais nada que nos separa de Deus, o véu se rasgou. Hoje a gente pode entrar na casa do Pai. Hoje a gente tem livre acesso a sentar na mesa com o Pai. Hoje a gente tem livre acesso, a gente pode olhar face a face com Deus. Para ter intimidade precisa ter muitas coisas. Não é só conhecimento. Você precisa ter um livre acesso. E a Bíblia diz que esse livre acesso já está dado a nós. Basta você buscar, basta você se dedicar. E eu caminho para o segundo ponto, que dedicação gera intimidade. E eu te pergunto, o quanto você tem dedicado para ser íntimo de Deus, para ser próximo de Deus, para ter um relacionamento com Deus? Eu confesso para vocês que eu preciso me dedicar mais. Eu preciso me dedicar mais. Mas eu desejo muito ser íntimo de Deus, ter um relacionamento próximo com Deus. Eu costumo dizer aos jovens, nós temos tentado fazer um sim, um não, um culto aqui no templo e um culto na casa dos jovens, na casa das famílias, enfim. E eu costumo dizer que a gente só recebe na nossa casa a pessoa que a gente quer ter mais proximidade. A gente só aceita e entra na nossa casa a pessoa que a gente quer ser íntimo, a pessoa que a gente quer estar próximo. Será que você tem dado livre acesso a Deus na sua casa? Será que em todos os cantos, em todos os quartos? Será que aonde você vai, no seu acesso na internet, Deus está sendo bem-vindo ali, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você vai? Será que Deus está tendo acesso nesses lugares? Enfim, dedicação gera intimidade. Eu peguei um salmo, que o salmista diz assim, Salmo 42, 1 e o 2. Se a Ana quiser colocar, a gente lê a mesma versão. Por favor. Salmos 42, versículo 1 e o 2. Aqui está diferente? Para mim aqui está diferentão. 42, 1, 2, será que eu notei errado aqui, gente? Aí de vocês está igual? Então aqui eu não estou lendo, vou ler aqui, tá bom? Assim como o cervo brama pelas correntes d'água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei face a face de Deus. Eu estou muito perto, por isso que eu não consegui ler, gente. Ah, tá certinho. Amém. Quanto nós temos nos dedicado a estar face a face com Deus? Quanto nós temos dedicado tempo com Deus? Eu tenho uma coisa muito, muito óbvia na minha mente, que fica batendo todos os dias, que quanto mais eu busco estar próximo de Deus, o resultado não é outro. Quanto mais eu busco contato com Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vou à igreja, quanto mais eu sirvo a Deus, o resultado não é outro. A não ser você ser próximo de Deus, a não ser você ser íntimo de Deus, a não ser você estar frente a frente com Deus. E eu acho que esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser o nosso desejo, para que as pessoas vejam Deus na nossa vida. A gente costuma dizer que filho de peixe, peixinho é. E eu costumo fazer essa comparação porque a gente anda muito próximo ao nosso pai, ou a gente anda muito próximo aos nossos familiares. E a gente acaba adquirindo características, né? Então, se a gente estiver muito próximo de Deus, olha só que lindo, ao ponto das pessoas olharem para nós e falar, nossa, tá vendo? Onde que eu vou para o mercado? Para o mercado você vai passar ali, vai ter a Ju, aí do lado da Ju está o Pedro, aquele homem cheio de Deus. Ao ponto das pessoas reconhecerem Deus na sua vida, ao ponto de você ser referência para Deus, ao ponto de você ser o representante de Deus aqui na terra. Eu quero estar próximo de Deus e eu quero transmitir isso
de uma forma para que vocês também queiram estar próximo de Deus ao ponto de nós refletirmos a imagem de Deus aqui na Terra, ao ponto de não ter outra opção. A gente buscar a Deus incessantemente, mergulhar nesse mar chamado intimidade, ao ponto das pessoas reconhecerem Deus nas nossas vidas. Hoje talvez a gente saia em alguns lugares e não é possível ver Deus nas nossas vidas. Talvez a gente passa no nosso trabalho, passa por alguns empregos, passa nos estudos, na escola, faculdade, e as pessoas nem sabem que você é um cristão. Eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero, assim como Jesus, por onde ele passava, aquele lugar era transformado, não era mais o mesmo. Eu quero que a minha vida seja assim. Eu quero passar pelos lugares e deixar boas impressões, e transformar lugares. Mas para isso nós temos que estar próximos, para isso nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu acredito que está ficando muito claro o que eu estou dizendo aqui, e também não pretendo me estender muito, mas eu queria dar um exemplo de intimidade que me marcou muito. Exatamente 4 anos atrás. Um exemplo que eu ouvi de intimidade e que eu gravei, que quando eu fui preparar, escrever, fazer um rascunho, eu lembrei desse exemplo. E vou pedir permissão para o pastor Zé Roberto para falar, porque o exemplo é dele, não é meu. O pastor Zé Roberto disse que foi realmente conhecer a esposa dele, a tia Sônia, para os íntimos, quando ele casou com ela, e namorou bastante, né, pastor? 7 anos. 7 anos de namoro. Ele passou a conhecer realmente quem era a Sônia quando ele casou com ela. E todas as noites ele deitava, a tia Sônia estava lá. Todas as manhãs ele acordava, a tia Sônia estava lá. Todos os almoços, todos os jantares, a tia Sônia estava lá. E ele trabalhava, voltava do trabalho cansado. E quem estava lá? A Sônia. E ele tinha que conversar, e ele conversava com quem? Com a Sônia. E a todos os momentos eles estavam juntos. Tinha que caminhar na praça, com quem que ele ia? Com a Sônia. E ele falou para mim, deixou um exemplo muito legal, que ele passou a conhecer intimamente, ele passou a conhecer quem era a Sônia, quando ele passou a viver todos os dias ao lado dela. Eu não sei se você consegue ouvir isso e passar isso para o nosso relacionamento com Deus, mas olha só que lindo, todos os dias você acordar com Deus, todos os dias você deitar com Deus, assim como Davi fala que deita e nas vigílias da noite ele fala com Deus, todos os dias você vai para o parque e está com Deus, você vai trabalhar e você vai com Deus, você volta e os seus almoços, ele está ali, nas suas conversas, nas suas orações, e é uma conversa, você pode desabafar. Acredito que o pastor Zé Roberto devia trabalhar, chegar de viagem, tinha que conversar com alguém, e a Sônia estava lá. Esse foi o exemplo mais lindo de intimidade que eu consegui lembrar e que me marcou, porque foi há 4 anos atrás que ele veio aqui, num sábado, nos Jovens, e pôde dizer isso, e me marcou tanto, porque eu quero buscar intimidade com Deus, ao ponto de todas as manhãs eu acordar com Deus, e todas as noites eu deitar com Deus, e todas as minhas orações ser para Ele, todas as minhas conversas ser com Ele, todos os meus desabafos ser com Deus. Eu quero buscar intimidade com Deus ao ponto de dizer isso. Sim, agora eu realmente conheço o Deus a quem eu sirvo. Aí sim os problemas serão menores, aí sim as adversidades não vão ser tão grandes quanto a gente imagina, porque a gente conhece verdadeiramente quem o nosso Deus é. Eu vou poder bater no peito e falar de ser assim, eu conheço o meu Deus. Eu vivo intimamente com Ele, eu sei que isso não é nada. Eu sei que o que Ele tem para mim é maior do que qualquer coisa que tenta nos derrubar, que tenta nos enganar, que tenta nos afastar da presença dEle. Mas para isso a gente precisa dedicar tempo, mas para isso precisa renúncia. Imagina nesse exemplo que eu dei, e vou pedir licença novamente para usar, imagina se o pastor Zé Roberto não dedicasse tempo com a família, não dedicasse tempo com a esposa. Talvez ele realmente iria conhecer quem ela é. Eu vejo intimidade, eu tenho certa intimidade com alguns irmãos aqui da igreja. E é realmente esse livre acesso. Na casa de alguns eu chego, sento, converso, né, Neila? Abro a geladeira, peço um café, tomo uma coca porque eu gosto. A gente se sente à vontade. Não é pesado, acho que nem para quem recebe e nem para quem está indo, né, visitar. E a mesma coisa com a presença de Deus. É para a gente se sentir à vontade. Não deve ser algo que custa, algo doloroso, não deve ser pesado.
Buscar a Deus tem que ser algo com prazer, assim como Davi fala nesse salmo. Tem que ser algo alegre. Poxa, eu vou na igreja. Poxa, eu vou ler a Bíblia. As coisas estão difíceis, mas eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar no Senhor. Eu vou buscar isso em Deus. E você lê, mesmo cansado. Eu disse aqui no começo que eu estava alegre, né? E estava feliz por estar aqui hoje, porque eu entendo o privilégio. E eu sei que vocês também estão, mas eu sei que vocês também estão cansados. Eu sei que a semana foi puxada, mas vocês entendem que vocês precisam estar mais próximos de Deus. Vocês entendem que sem Deus nós não somos nada. Vocês entendem que a gente precisa buscar intimidade com Deus para a nossa vida ser transformada. E é por isso que vocês estão aqui hoje. É por isso que eu saí da minha casa. A gente precisa buscar intensamente viver. Eu tenho vivido dias intensos, devido à organização do acampamento e tantas outras coisas. E eu tenho aprendido a confiar muito em Deus. E nada tem tomado, nada tem roubado a atenção de Deus da minha vida. Nada. Recentemente eu estava falando sobre foco com os jovens, e o nosso foco, o nosso alvo tem que ser Cristo. E não deixe nada tomar o seu coração, nada tomar a sua atenção. Assim como um fã tem todo o conhecimento do artista, você pode ter todo o conhecimento de quem é Deus, como o pastor Zé Roberto falou, quem é Deus. Você pode conhecer a Deus buscando Ele na palavra dEle, mas você tem que buscar profundamente intimidade com Deus. Você tem que se dedicar, você tem que abrir mão de muita coisa, mas no final a recompensa vale muito a pena. Tem uma recompensa para cada um daqueles que se esforçam. Eu disse aqui no começo que são poucos, podem dizer que são íntimos de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser um desses poucos. Eu não sei você, mas eu quero mergulhar. Parece muito difícil. Talvez na situação que vivemos hoje parece ser muito difícil. Mas eu sei que não é impossível. E com o agir do Espírito Santo nós vamos vencer. E nós vamos ser mais próximos de Deus. Nós vamos buscar nível a nível. E nós vamos ser mais próximos de Deus, eu tenho certeza. Aí sim, o transformar e o agir de Deus vai ser diferente em nossas vidas. Talvez numa quinta-feira a gente não vai ter tantos bancos vazios. Talvez no seu trabalho as coisas vão ser muito diferentes. Na sua casa as coisas vão ser muito diferentes. Porque você vai ser próximo de Deus. Amém? Assim como o salmista, o meu desejo é mergulhar nesse relacionamento íntimo. Eu vou caminhar por fim. E o tema do nosso acampamento é imersão. Hoje eu falei de intimidade. E eu acredito que Deus nos chama para o fundo, nos chama para vir mais fundo nesse relacionamento. Não importa se você tem 2 anos, não importa se você tem 10 anos de convertido, 20 anos aqui. Deus te chama hoje para um relacionamento íntimo. Deus te chama hoje para mergulhar nesse mar chamado intimidade. Deus te chama hoje para ter um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. Feche seus olhos. Eu não corri o risco de dizer nada que Deus não tenha colocado no meu coração. Por isso eu queria orar juntamente com vocês, entendendo que temos problemas, temos dificuldades, nos cansamos, mas nada vai nos impedir de alcançar o nosso alvo, que é Cristo. Nada vai nos impedir de sermos próximos de Deus. Senhor meu Deus, sabemos que não somos nada sem Ti, Senhor. Sabemos que dependemos de Ti, ó Pai. Sabemos que não levantamos da cama, não abrimos os olhos, se o Senhor não permitir. Sabemos que todos os dias Sua misericórdia se renova em nossas vidas. Em Gênesis 3, o pecado veio ao homem e causou uma ruptura no nosso relacionamento contigo, Senhor. Mas o Senhor enviou Jesus, aquele que nos reconciliou contigo, ó Deus. Hoje nós temos livre acesso. Hoje eu posso fechar a porta do meu quarto e falar contigo.
Hoje eu posso entrar no templo, vir à igreja, dobrar meus joelhos, e eu sei que o Senhor vai me ouvir. Não existe mais nada que impede, ó Pai, um relacionamento próximo contigo. Esse é o meu desejo, Pai, ter um relacionamento genuíno contigo. Esse é o desejo da tua igreja, Deus. Não faz sentido estarmos aqui se não quisermos um relacionamento contigo, Deus. Não faz sentido virmos todas as quintas-feiras, todos os domingos, se não quisermos um relacionamento contigo, Deus. Estamos vivendo um tempo de relacionamentos rasos, uma geração de relacionamentos rasos. Tudo é superficial. Mas eu quero dizer basta. Amém, Senhor Deus. Basta para essas coisas. Chega de transportar isso para o nosso relacionamento contigo, Deus. Verdade, Senhor Deus. Chega de viver no raso. Existem tantas coisas, tantas experiências, tantas coisas que o Senhor pode proporcionar em nossas vidas. A vida com Deus não é só isso que a gente tem visto, não. Não é só vir na igreja, não. O nosso desejo é de estar mais próximo e ser surpreendido cada dia com as suas maravilhas, com aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e nos dizer, contagiar as pessoas. Deus, transforma o nosso coração segundo a tua vontade, Senhor. Declaramos aqui que o nosso desejo, Deus, é de estar mais próximo. Declarando o nosso desejo de estar íntimos de Ti, Senhor. Sabemos que isso é privilégio para poucos, mas esses poucos ousados que se arriscam, que têm ousadia, que dão um passo adiante, deixa de lado as coisas que ficam para trás e prossegue. Sabemos das adversidades, mas nós vamos prosseguir. Nós vamos buscar em conhecer intimamente o Senhor. Aleluia. Nós vamos buscar em conhecer o Senhor profundamente, Deus. Nós queremos buscar novas experiências contigo, Deus. Queremos viver o Evangelho além de nós mesmos, Senhor. Queremos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor seja entronizado em nosso coração, ao ponto de nada mais importar, ao ponto de nada mais ter valor, a não ser estar na Tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Não queremos trocar nada por momentos assim como esse, ó Pai, onde nós nos debruçamos, ó Deus, na Tua presença, onde nós podemos chorar, onde nós podemos rir, onde nós podemos falar e dizer tudo o que está acontecendo, Deus. Sabemos que em Ti encontramos refúgio e segurança. Sabemos que em Ti encontramos amor, consolo. Então por que correr para longe de Ti, se podemos correr para Ti, ó Deus? Esse é o nosso desejo, correr para Ti, mergulhar o mais fundo e mais além. Eu sei que ainda existe mais. Eu sei que ainda existe mais. Existe mais, Senhor. É dessa forma bem simples, ó Pai. O Senhor tocou meu coração e ao mesmo tempo eu quero compartilhar com a igreja. E que comece a partir de nós, e que comece a partir de cada irmão que está aqui hoje, essa noite. Amém, Jesus. Uma revolução em nosso coração. Aonde nosso coração esteja voltado completamente a Ti, Senhor. Aonde não tenha espaço, aonde o Senhor não esteja em nossas vidas, em nossos corações, Senhor Deus. Buscando intimamente o Senhor, nós teremos vitória. Buscando intimamente o Senhor, nós teremos liberdade. Buscando intimamente o Senhor, tudo será melhor, tudo será diferente. Eu tenho plena convicção disso, Senhor. Por isso eu exponho aqui o meu desejo de estar mais próximo de Ti, ao ponto das pessoas nem reconhecerem quem nós somos, ao ponto de a cada dia sermos mais parecidos contigo, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo essa noite.
Esse é o nosso desejo, Deus. A partir de nós, esse é o nosso desejo. Amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Trai o meu coração, trai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Trai o meu coração. Trai o meu coração. Posso te tocar. Declare, atrai meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Trai o meu coração. Trai o meu coração. Posso te tocar. Posso te tocar. Amém. Você pode ficar em pé, por favor? Nós vamos encerrar aqui o culto. E nós queremos orar. Primeiramente, agradecer ao Jean pela palavra que ele trouxe a nós. É uma palavra em que nós devemos ter intimidade. Eu lembrei de tantos personagens enquanto o Jean estava pregando. Lembrei de Jó, que no final do capítulo 42 do seu livro, ele fala que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora não, ele conhece de andar com Ele, de ver face a face ao Senhor. Isso é intimidade. E a gente vê o capítulo 1 de Jó, a gente fala, poxa vida, se Jó não tinha intimidade, quem que tem então? E a gente vê que no final do texto lá do capítulo 42, ele fala que ele tinha um conhecimento de Deus, mas agora não, agora ele é íntimo do Senhor. Isaías também é a mesma coisa. Isaías, ele tinha um conhecimento, mas foi quando ele viu a face do Senhor, ele viu Deus face a face, ele viu ali Deus num alto e sublime trono. A vida dele foi transformada a partir daquele momento. Que você possa também buscar essa intimidade com o Senhor. Hoje eu posso dizer que eu conheço a Ana, porque eu já estou com ela há 16 anos.
Eu conheço ela só no olhar, e ela também me conhece só no olhar. E nós temos que assim também conhecer ao Senhor, de andar com Ele, de estar perto dEle, de acordar pela manhã e falar: Deus, obrigado porque o Senhor está aqui do meu lado. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus e eu vou passar esse dia com o Senhor, com a Tua presença. Amém? Obrigado, Jean, pela palavra, já preparando para o acampamento. Eu tenho certeza que Deus trará grandes coisas para nós, não só no acampamento, mas também aqui na nossa igreja. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos apresentar também os pedidos aqui de oração. O Roger pede oração, deixa eu ver quem mais. A Rosa e a Ruth agradece a Deus por tudo que Ele tem feito na vida deles. O Dimas pede oração por cura, pela mãe dele, pelo Edivaldo de Araçatuba, o garoto Raul, Osvaldo, Valdir, o Tiago e pela vida dele. O Gerson agradece a Deus também por cuidar dele, da família e de todos os irmãos da igreja. Tenta desligar isso aqui, amor. Eu acho que é esse. Então tá bom. Deixa eu ver quem mais. A Ana pede oração também pela pastora Tânia, lá de Uberlândia, e pela família da igreja Peniel, de Uberlândia, e pelo Fabiano e pela Andréia. Vamos orar então ao Senhor. Casamento do Pedrão. Pedrão tem 8 anos e 2 dias. É isso, Ju? De casado. Ele falou para mim, ontem deu 8 anos e 1 dia. Hoje já são 2 dias que a Ju tem aguentado o Pedro. Então nós louvamos a Deus pela vida da Ju, do Pedro, que são um casal aí abençoado. Vamos orar? Feche os seus olhos, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela vida do Jean, que compartilhou conosco sobre essa intimidade que nós devemos ter com o Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê direção e que o Senhor nos dê sensibilidade para que possamos andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que nunca esqueçamos de quem o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós não queremos caminhar apenas com o Senhor por conhecimento, mas nós queremos ter intimidade contigo, Pai. Abençoe os pedidos de oração que as pessoas fizeram aqui no YouTube, os que fizeram aqui também na igreja, que o Senhor possa estar respondendo segundo a Tua vontade, Pai. Obrigado também pela vida do Pedro e da Ju, que completaram mais 1 ano de vida conjugal. Que o Senhor fortaleça a vida deles e que somente a morte separe os Teus filhos. Acrescente graça, paz, saúde a esse casal e vida abundante a eles em nome de Jesus. Abençoe as pessoas que estão aqui na igreja também essa noite e a todos os que estão em casa participando desse culto. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todo sempre. Amém. Deus abençoe, cumprimenta aí quem está ao seu lado e até sábado, quem for vir no culto dos jovens, domingo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.